Café Missioneiro, patrocínio Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões. Dedicar-se a estar preparado para oferecer o melhor. Água Skin. Viva bem com Água Skin. Unicampus Santo Ângelo. O conhecimento muda sua vida. Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. E Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 13h08, está começando o Café Missioneiro, que nesta quinta se transforma em Conexão Esperato, aqui no estúdio em Santo Ângelo, Ranieri de Matos e Felipe Fontana. Em Miami, Eliseu Mânica Júnior. É a Conexão Esperato, começando no Café Missioneiro. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao 9º episódio do Conexão Esperato, seu programa quinzenal que discute temas sobre investimentos, finanças e empreendedorismo, né? Meu nome é Felipe Fontana, sou sócio da Esperato Investimentos, estou aqui com meu parceiro Ranieri de Matos. Boa tarde, Ranieri. Boa tarde, pessoal aí do Café Missioneiro. A gente está começando agora, então, o 9º episódio, né? Estamos quase chegando no 10º episódio do programa. A gente vai falar hoje, tem muita coisa boa para falar. A gente vai trazer lá dos Estados Unidos alguma coisa sobre REITs, que são os fundos imobiliários, né? A gente vai falar sobre Bitcoin e ainda tem mais coisa no terceiro bloco para falar. Show de bola, mandar um abraço pro meu parceiro Eliseu Mânica Júnior aí, nos ouvindo diretamente de Miami. Segundo bloco aí vamos ter muita informação boa. Pessoal, como é de praxe, começar pelos indicadores da semana do relatório Focus, dados da inflação pressionadas, como a gente já falou no último programa, pela alta das commodities, até uma pequena alta do dólar que a gente teve nesse período, principalmente esses últimos 10 dias, depois uma forte queda. O índice de inflação IPCA, possibilidade de fechamento em torno de 7,19 no ano, com uma alta, né? A questão do câmbio deu uma baixada, com certeza, a expectativa em torno de 3,65 para o final do ano. Taxa Selic, com essa inflação alta que a gente está tendo aí, provavelmente não vai baixar tão cedo. O PIB também eu vendo uma melhora de menos 3,60, estava pior, então de menos 3,71 há uma semana atrás, melhorando os dados do PIB. Isso é uma notícia boa, pelo menos para o nosso país. Produção industrial novamente diminuindo a queda, que antes era em torno de 5,9, agora em torno de 5,87. Produção industrial também dando uma melhorada nesse setor, né? Importante citar a Selic, senhores, que a Selic é como se fosse um balizador ligado assim à inflação, né, para controlar a inflação. Taxa Selic para o poupador é mais ou menos a taxa que ele vai receber nos seus investimentos, isso é importante dizer, e a taxa Selic também é o custo do dinheiro para quem quer pegar emprestado, né? Então o banco faz esse meio campo entre o agente superavitário e o agente deficitário, e a Selic é esse balizador, né? Então quanto mais sobe a taxa Selic, quando ali o William Bonner fala no Jornal Nacional, quando sobe ou desce a taxa Selic, quando sobe quer dizer que quem tem dinheiro aplicado vai receber uma maior rentabilidade. Enquanto que quem precisa de dinheiro para o fluxo de caixa dos seus negócios, o dinheiro fica mais caro, a questão do juro, né? E quando a taxa Selic cai, diminui a rentabilidade dos investimentos e ao mesmo tempo fica mais barato
para o empresário, aí, quem precisa do crédito, né? Importante citar também que a questão da taxa Selic, hoje os principais, o Brasil, uma das maiores taxas do mundo, então de 14,25%. A modelo de curiosidade, a taxa americana em torno de 0,25 ao ano, né? Então tu pode ver lá que como eles têm que correr risco mais, eles têm que ir para o mercado financeiro. E aqui é uma carteira de investimentos com essa taxa alta aí. A gente sabe aí que com esse percentual aí, aquela questão dos juros compostos, né? 0,9 ao mês, R$400, é 1 milhão aí em 30 anos. Essa nossa taxa alta de juro, ela é boa pro poupador, né? Para quem consegue poupar o dinheiro, consegue aproveitar uma boa rentabilidade aí. Mas para quem quer empreender, para quem quer investir, um pouco mais complicado, né? Exatamente, muito bem colocado, né? O custo de dinheiro é mais caro, né? Os projetos para você investir em um novo negócio, você tem que levar em consideração aí essa taxa de juros, né? A gente chama aí a taxa livre de risco quando tu vai abrir um negócio, né? Tem que ter pelo menos um negócio que te dê mais aí de 14,25, mais uma taxa de risco, né? Então esse é o cálculo que o planejador financeiro faz, né? É interessante falar também que a taxa de juro, ela é o custo do dinheiro, né? E ela deveria, então, oscilar de acordo com o estoque de dinheiro, né? Ou seja, com a quantidade de poupança que existe numa economia. A gente tem a taxa de juro hoje não só como um indicador do estoque, né, da quantidade de poupança da economia, sim, mas como um instrumento que o Banco Central utiliza para aumentar o consumo ou segurar o consumo para dar uma controlada na inflação. Então a gente tem hoje, da maneira como a taxa de juros é colocada, ela é um pouco, como é que vamos dizer, subvertido o conceito dela, né? Então o juro, ele a nossa taxa de juro, ela não é um indicador muito preciso da quantidade de poupança que se tem. Exatamente, toda essa questão. Infelizmente hoje a questão da economia, ela virou muito ligado à taxa de juros. O governo faz o que quer com a pessoa, né? Consumindo demais, você sobe a taxa, daí todo mundo dá uma controlada, né? Infelizmente a economia virou isso hoje, né? Essa questão da taxa não é para ser assim, né? Então hoje a taxa Selic muito utilizada também para controle da inflação, né? Nada mais, ela é utilizada como instrumento, né, um balizador em relação à inflação. Quanto mais sobe a inflação, mais sobe a Selic, como se fosse um remédio, assim, para poder controlar a inflação, fazer as pessoas consumirem menos, né? Mas também isso tem que ter o esforço do governo, diminuindo seus gastos, porque, querendo ou não, o grande responsável pela inflação é o governo, e não é o alto consumo, o empresário, como se diz, é o governo, né? Isso é claro para todos, né? Então, isso, fazendo essa análise com o índice de inflação, né, possibilidade aí de queda de juros não vai cair tão cedo, né? Provavelmente não vai cair tão cedo a taxa de juros, pelo menos até o final do ano, dependendo como vai ser a inflação. Tem algum sinal da taxa de juros norte-americana também que influencia muito na fuga de capitais aqui no Brasil, né? Por exemplo, se sobe a taxa de juros do lado do Fed, a tendência é que muitos investimentos que estão aqui no país tendem a buscar essa maior rentabilidade lá numa economia mais segura. Isso pode acontecer ou não? Exatamente, excelente pergunta. Para ter uma ideia, a possibilidade de 0,25% a 0,5% subir o juro ao ano. Só que o título americano é um dos mais seguros soberanos do mundo. Então, mesmo tendo uma alta de 0,25 lá, o pessoal tende a buscar esse título mais seguro lá e saindo dos mercados emergentes. Por isso há todo um temor. Vamos falar isso no terceiro bloco, sobre esse mercado internacional aí, mas tem tudo a ver, exatamente. Pessoal, no segundo bloco aí teremos a Conexão Esperato Internacional, Eliseu Mânica Júnior, trazendo aí muitas informações dos States para nós aí, terrinha do Tio Sam, um calorzinho lá, inveja do parceiro lá naquele calorzinho. Até o segundo bloco. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Uma boa tarde aí, pessoal. Aqui é o Eliseu Mânica Júnior aí falando diretamente de Miami aí pro Conexão Esperato.
se não me falha a memória, é o nosso 9º programa. Então quer dizer o que? Já faz mais de 4 meses, chegando ao 5º mês aí de programa. O que nos dá muito orgulho, né? O pessoal da Esperato, a gente começou com esse foco aí de empreendedorismo, com esse foco aí de investimentos, de mostrar um pouquinho fora do trivial, fora do que a maioria das pessoas está acostumada, né? Querendo passando indicação de livros, querendo mostrar um pouquinho mais sobre o que há de diferente, principalmente na parte de investimentos, fora do meio tradicional, que é possível aí rentabilizar o seu capital com um retorno muito maior, com mais segurança, com conhecimento, com especialistas na área e para dar valor ao seu dinheiro também, né? E também a gente acabou agregando e essa vinda para os Estados Unidos, um ponto muito importante, muito interessante, foi esses contatos, esse networking que a gente vem construir com pessoas de várias áreas de empreendedorismo, de várias áreas de investimentos, né? E pessoas do quilate, de uma Camila Farani, que está ali, que é do Fundo Gávea. Fundo Gávea é um fundo, então, que foi presidido já pelo Hermínio Fraga, foi ex-ministro aí do Brasil, né? O próprio Felipe Lopes, em que eu vou ter a honra aí de ser recebido por ele lá no Vale do Silício, certamente, então já fazendo uma revelação aqui no programa, daqui 2 semanas, provavelmente, a gente vai estar lá no Vale do Silício. A gente começou os contatos já para ficar um período lá e para aprender mais sobre principalmente essa parte de investimentos, essa parte dessa revolução que vem acontecendo no mercado mundial e que vai acontecer, que vai chegar ao brasileiro, já vem acontecendo, mas vai ser cada vez mais rápido. Isso é o que vem me impressionando muito aqui na vida dos Estados Unidos, que é essa questão de como o mundo está rápido, como as coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida. A gente fez para quem não conhece, a gente fez um lançamento de um aplicativo, não como um fim, mas como um meio de evolução, de aprendizado. É um aplicativo sobre investimento, sobre renda fixa privada, né? Então lá nesse aplicativo, o aplicativo é o Central do Investidor. Ele é um aplicativo em que você pode ver as taxas de uma maneira transparente de vários bancos grandes e bancos menores, de CDB, LCI, LCA. Pode fazer uma simulação de investimentos e tudo mais, né? E a gente viu que só na época de lançamento, de realizar esse lançamento, o mercado financeiro já veio com outros aplicativos, alguns até similares. Então, um movimento que vem acontecendo cada vez mais rápido. A gente já tem algumas ideias aí para transformar, para fazer, com a ajuda aí de uns amigos nossos de Santo Ângelo, que é a cidade onde eu nasci, que tem orgulho, né? Aplicativos também na área de investimentos para tornar mais fácil os investimentos cada vez mais transparentes, mais seguros para você, investidor, né? Quanto à parte de empreendedorismo, tem me chamado muita atenção aí empresas novamente de tecnologia disruptiva. A gente já comentou, já é praxe, já é clichê, já é clichê, parte de tecnologia do Uber, que vem causando polêmica no Brasil e que vem cada vez mais tornando aí mais conhecido o Uber. Inclusive eu tive a oportunidade de usar aqui nos Estados Unidos, eu achei fantástico, inclusive a primeira corrida não paguei, escrevi um texto num blog que eu tenho, se quiser me mandam, façam a gentileza de me mandar um e-mail, que eu relatei essa experiência do Uber, mas falar um pouquinho aqui rapidamente. E essa questão de tecnologia disruptiva que um Uber tem, que um Airbnb, que é aquele que você pode disponibilizar a sua própria casa, um quarto da sua casa para alugar, o Uber que agora se tornou helicóptero em São Paulo, que eu tive inclusive um amigo lá de São Paulo, ele utilizou o Ubercóptero, pagou R$66 e inclusive na revista Época ele deu uma entrevista
e utilizou por 6 minutos. Então foi muito barato mesmo, comparado com outros meios de transporte, né? Então essa tecnologia disruptiva veio para dominar o mercado. E por coincidência tenho lido muito livro na área, muitos livros que falam sobre essa tecnologia disruptiva, né? Mas só para comentar um pouquinho, continuando a questão do Uber, fantástico. Eu utilizei pela primeira vez, acabei, por coincidência, como tem muitos brasileiros aqui na Flórida, o motorista era brasileiro, então todo o trajeto eu via ele vindo de carro, vi o nome dele, como é que ele estava ranqueado, tem estrelas que ranqueiam, e no final da corrida eu dou nota para o motorista, né? Então eu consegui ver tudo isso, o trajeto, então não tem como enganar, não tem como ir num outro trajeto diferente do mais rápido, né? Porque o próprio GPS meu e o próprio GPS do motorista tem a corrida em comum, né? Então cheguei muito bem, fui no evento do Pai Rico, Pai Pobre, um evento que eu li o livro, Pai Rico, Pai Pobre, sensacional esse livro. Quem não teve a oportunidade de ler, é um livro para finanças e para empreendedorismo. Eu li esse livro e terminei o livro e queria negociar tudo. Queria comprar e vender, abrir negócios, né? E tinha 22, 23 anos quando eu li esse livro. Mas foi marcante. Então fui no evento Pai Rico, Pai Pobre. Na volta também peguei Uber. Aí já era um americano. A corrida da ida, como foi a minha primeira vez de Uber, acabei não pagando. Então venho pelo meio e meio. Fantástico. Tudo correto, tudo transparente, né? Mas aí, sensacional. O uso do Uber. O Uber veio para ficar e vai dominar cada vez mais. Felizmente ou infelizmente daqueles que não concordam, mas veio para tudo que é tecnologia para melhorar a nossa vida, ela vem para ficar, né? E Uber é um desses exemplos. Eu tenho visto muito questão de startups aqui, né? Então algumas startups que a gente tem visto, inclusive que o Ranieri me passou alguma coisa, né? Por exemplo, muita startup de Teespring, por exemplo, é o nome de uma startup em que você produz camisetas e você vende pela plataforma dela. Então, um exemplo, né? Live é tipo um WhatsApp do Japão, em que ele abriu capital faz aí umas 2-3 semamas atrás, e que tipo um WhatsApp, né? Que você tem stickers, você faz, por exemplo, você que é usuário, você faz, por exemplo, emoticons e vende através também de uma plataforma. Então a gente vem notando muito, e por coincidência um livro que eu li, e eu vou comentar no final, que fala sobre múltiplas plataformas. E cada vez mais os negócios vão ser plataformas ligando compradores e produtores, chamados matchmakers, assim, encontro aí dos quem produz, né? Então, algumas das startups que eu tenho visto, só para chamar exemplo, só para citar exemplo, startups em que são plataformas em que você produz, por exemplo, na Teespring, você produz as camisetas e vende camisetas pelo site, você ganha uma parte e você pode divulgar para seus amigos e tudo mais, né? E outra startup aí que abriu capital, inclusive, que estava captando 1 bilhão, e eu não me recordo a moeda, se é em ien ou se é em dólar, mas foi no Japão, né? Em que você é tipo um similar no WhatsApp, que você faz emoticons e stickers e vende. Então é outra alternativa, né? É similar a Teespring, que você pode vender algo e utiliza uma plataforma, né? Um ponto interessante aqui de investimentos agora são os REITs. REITs significam Real Investment Trust. O que isso significa? São fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários, para quem não conhece no Brasil? Você compra, por exemplo, cotas de imóveis. Há um imóvel lá, vamos dizer, uma agência bancária avaliada em 200 milhões de reais. Tem um banco grande aí. Em vez de ele pagar 200 milhões de reais, ele pega
e aluga esse imóvel. Ele faz um imóvel, ele conversa com um grande investidor. Esse investidor monta um fundo imobiliário, e aí, em vez de pagar os 200 milhões, imobilizar em 200 milhões, o banco pega e paga o aluguel, por exemplo, de 2 milhões, 1%, para facilitar o cálculo. Então quer dizer o quê? Ele investe esses 200 milhões, no caso do banco empresta juros aí de 4, 5%, vamos dizer 5%, os 200 milhões ele tira por mês 10 milhões e paga de aluguel para o fundo 2 milhões. Então ele vai ter um ganho aí, e é uma inteligência pro fundo, pro banco, para quem está alugando. Em vez de imobilizar o capital, ele aluga e transforma num fundo imobiliário. E isso tem sido muito comum, e aqui nos Estados Unidos o nome são REITs, Real Investment Trust. Esse mercado é gigantesco aqui nos Estados Unidos, enquanto que no Brasil é 8 bilhões de dólares, nos Estados Unidos são 857 bilhões. Esses REITs aqui são muito interessantes, porque não envolve só banco. No exemplo que eu comentei, só agência bancária. Tem agência bancária, tem locação de storage. O que são storage? É como se fossem depósitos que as empresas ou indivíduos podem colocar suas coisas pessoais lá, e aí pagam um aluguel por metro quadrado, por mês, entende? Então tem fundos que constroem um self-storage. É um exemplo. Tem, por exemplo, fundo imobiliário ou REITs, que investem, compram área de terra e plantam, por exemplo, eucalipto. Então não existe no Brasil esse fundo imobiliário, essa modalidade, mas aqui nos Estados Unidos tem. Data center, por exemplo, constrói todo o espaço com toda uma temperatura ambiente, porque tem que estar os data centers, toda uma qualidade específica, especial. E aí também tem rate disso tudo aí, dessa opção de data center, de timber, que é o nome de produzir eucalipto, plantar eucalipto e entregar o rendimento da colheita, da retirada pro investidor, né, para quem compra cotas, agência bancária, hotéis, resorts. É gigantesco esse mercado aqui nos Estados Unidos, e que para o investidor brasileiro dá para realizar investimentos aí também, né? Então, inclusive, eu vou fazer um webinar, fui convidado para falar sobre REITs. Quem tiver interesse, ele é gratuito. Eu posso enviar por e-mail. Meu e-mail é Eliseu, conhece, né? @experato.com.br. E aí eu posso comentar um pouquinho mais o que são REITs para você, e inclusive dar acesso aí para esse webinário que vai ser realizado pelo Clube FII, Fundo de Investimentos Imobiliários. Então, clubefii.com.br. Eu fui convidado para fazer então essa palestra, e que, se você que está nos ouvindo aí tem interesse, vai ser um prazer aí de ter um conterrâneo, de ter uma pessoa próxima aí também olhando e sabendo mais sobre REITs, que são uma modalidade de investimento muito, muito interessante e que diversifica ainda mais os investimentos. Outra coisa que eu tenho notado aqui nos Estados Unidos é a questão de mudanças. Então, já comentei anteriormente, as mudanças são cada vez mais rápidas, e hoje nota-se que o mundo está cada vez mais plano. O que isso significa? Uma mudança que acontece nos Estados Unidos chega muito mais rápida no Brasil, ou na Europa, ou em outros países, né? Não somente com inovação, mas também o que vem se mudando aí, a gente vem notando, é a tentativa de uma moeda única, uma moeda geral, uma moeda que não tenha tanta interferência estatal. O que eu estou comentando aí, o que eu vou comentar sobre Bitcoin. Bitcoin hoje, para quem não conhece, é uma moeda virtual, é uma moeda e que é muito negociado, e que vem aumentando cada vez mais. Então eu fiquei sabendo há pouco agora algum mecanismo, como é realizado na prática para comprar e vender Bitcoin. Me inscrevi em algumas exchange, que são nome de corretoras que negociam Bitcoins, né? O que é interessante hoje é que cada vez mais está sendo aceito. Hoje eu conversei com o pessoal lá do Vale do Silício, né? E só para ter uma noção, pessoal, hoje
Você consegue com cartão de débito negociar Bitcoin comprando num Subway, por exemplo. Vai no Subway, passa o cartão de débito, de crédito, mas é mais utilizado de débito, eu já posso pagar em moeda virtual, em Bitcoin. Moeda real, o real, a unidade brasileira, o real brasileiro, ele pode ser trocado por Bitcoin, eu posso pegar e transferir para cá através de uma exchange, numa corretora, desculpa, e com isso aí eu posso comprar algo real, posso comprar em um Subway, posso comprar outras coisas, e o Vale do Silício, por ser expoente em tecnologia, por ter sempre ser o primeiro a ter novidades, a trazer novidades e botar em prática novidades, não somente na teoria, né? Vem aceitando em quase todos os estabelecimentos, Bitcoin são aceitos. Então me chamou a atenção essa questão de moeda, questão de que hoje a moeda está cada vez caminhando para essa moeda virtual ser mais aceita e sem tanta interferência de governos, né? Então isso aí mais ou menos é a lei de oferta e demanda. Diminui isso, tem um controle de inflação. Por que tem um controle de inflação? Porque hoje o governo, independente do governo mais os Estados Unidos, né? Eles podem... Por que os Estados Unidos? Porque o dólar ainda é a moeda mais utilizada no mundo todo. Mas eles podem, por exemplo, para pagar a dívida deles, imprimir dinheiro. O que é isso? É o ponto negativo? Gerar inflação. O governo brasileiro se imprime muita moeda, muito papel moeda, e não tem um acompanhamento de produção de bens, e que nos últimos anos essa produção de bens não se elevou, não aconteceu na mesma proporção da elevação de moeda. Isso gera inflação. Eu tenho mais quantidade de moeda papel e uma menor quantidade de bens. Então isso gera inflação. E essa moeda virtual ela vem justamente para isso, para não ter essa inflação, para não ter essa perda de poder de compra e também para não ter tanta regulamentação, né? Que é o que eles vêm defendendo aí bastante, né? Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Estamos de volta no Conexão Esperato. Grande Eliseu Mânica Júnior, sempre dando uma aula para nós, aí trazendo um pouco sobre a terrinha do Tio Sam, as mudanças que ocorrem no mercado americano, no mundo inteiro, né? E como é bom a gente ter acesso a esse novo mundo que ocorre lá fora, fugir um pouco aí do nosso cenário, a gente fica tudo muito ligado a esse cenário nosso e ver que na verdade o mundo muda lá fora e cresce lá fora, né? A liberdade sempre buscando isso. Parabenizar também pela informação do livro, né? O Pai Rico, Pai Pobre, um livro também foi um dos primeiros livros assim que me chamou a atenção quando era novo ainda, assim, entrando na faculdade, um livro que abre a mente, como o Eliseu falou ali, toda a questão. E agradecer o contato do Lemos aí, que nos ligou, parabenizando pelo programa e falando, dando um feedback que curtiu bastante essa questão dos livros aí pra gente comentar mais. Muito obrigado pelo feedback aí, Lemos, grande abraço. E essa é a nossa função, sempre inovar, trazer informação aí pra gente melhorar cada vez o mundo que a gente vive, né? Pai Rico, Pai Pobre, um livro muito bom, a gente já foi recomendado até anteriormente. Eles deu trocando uma ideia sobre os REITs lá, muito interessante também. Os fundos imobiliários nossos, né? Os fundos imobiliários hoje, onde você pode investir aqui e receber um aluguel por troca. Com isso, existe em São Paulo a coisa mais normal. Aqui temos em Porto Alegre também uma agência bancária onde você recebe aluguel, né? O Banrisul aqui de Cruz Alta é de um fundo imobiliário, né? E aí paga-se um aluguel para o fundo e os cotistas recebem, né? Como é que funciona assim? O fundo imobiliário ele é proprietário do imóvel, certo? De uma quantidade X de imóveis, ou de um prédio muito grande, ou de um shopping center, etc., ou de várias agências. Uhum. E o investidor ele compra então uma cota desse fundo, é isso? Exatamente, o dono do prédio em si, vamos dizer, uma agência bancária, não, ela vende nessas agências para o fundo. O fundo constitui-se com o valor das cotas que os investidores colocaram lá, né? Troca-se por cotas, o dinheiro fica lá utilizado para comprar e recebe aluguel todo mês
isento de imposto de renda no Brasil, isso daí, e é como se fosse investir em imóveis, né? Você tem um imóvel físico lá, né? Aqui é difícil a gente visualizar, mas vai para São Paulo, lá, Faria Lima, a Paulista, é virado em fundo imobiliário. Não a diferença para o investidor que investe em fundo imobiliário e não em imóveis é talvez a entrada, né? Que tu pode comprar uma cota que é muito menor do que o valor de um imóvel inteiro. Exatamente, o fundo imobiliário tu recebe hoje... então o aluguel de acordo com a cota. Exatamente, hoje vamos dizer, tu pega um valor aí de 500 mil reais, vamos ver, tu vai comprar 1 ou 2 apartamentos, tem toda aquela questão do inquilino, ir atrás do inquilino e tal, e 500 mil reais você pega aí e divide isso em 10 fundos imobiliários, shopping center, um hotel, é uma agência bancária, Floripa Shopping em Florianópolis é um fundo imobiliário. Como é que funciona a receita que as lojas pagam lá, isso aí vai para o caixa do fundo e divide-se. O fundo é obrigado a passar 95% da receita líquida para os cotistas. Exatamente. Então é algo interessante. Pessoal, vamos fazer uma conexão diretamente com o Eliseu Mânica Júnior lá, trazendo alguns contatos de livros e mais curiosidades lá. Vai lá, Eliseu! Eu queria indicar aqui uns livros, eu li 4 livros nesse último mês. Joseph Murphy, por exemplo, que é algo mais de desenvolvimento pessoal, que é autor do Poder do Seu Subconsciente. Então tem um livro dele, que é a mulher dele, que a mulher, depois do falecimento do Joseph Murphy, recolheu relatos de palestras e tudo mais, notas e tudo mais, e um livro que é o Aumente o Poder do Seu Subconsciente para alcançar uma vida mais plena e mais produtiva. A gente perde muito tempo, né? Ainda mais hoje em dia, tempo online, há pesquisas que a gente perde, para alguns vai ser ganho, mas cerca de 1 hora por dia no Facebook, só numa rede social, então no Facebook apenas. Então a gente, eu acho que tem que tentar ser mais produtivo, tentar deixar nossa marca e deixar de ser tão passivo e olhar os outros produzirem. Essa não diz no livro, né? Claro, não tinha Facebook naquela época, mas é algo que a gente pega uma correlação, uma analogia e consegue passar e raciocinar, né? Outro livro, 2 livros muito bons, Exponential Organizations, é tipo similar, o nome seria Organizações Exponenciais, e aí vai ao encontro novamente do que eu comentei, que o mundo tá caminhando para organizações de crescimento altíssimo, de baixo custo fixo, as chamadas multi-sided platforms, que seria tipo plataformas de múltiplos lados, em que ligam compradores, vendedores, B2B, B2C. O que é B2B, B2C? Negócios para consumidores, negócios para quem faz negócio também. Então, cada vez mais as plataformas, por exemplo, das 10 maiores empresas do mundo, nesse livro ele comenta que 7 são plataformas assim, de múltiplos lados, digamos. Próprio Google, próprio Apple, próprio Facebook, Airbnb, todos são plataformas, todos ligam comprador, B2B, B2C, e a gente vem notando que as empresas do futuro, para ter crescimento gigantesco, elas vão ter que cada vez mais ter controle no custo fixo, vão ser pequenas para serem ágeis. Empresa grande perde agilidade, perde em inovação. A gente vai ver cada vez mais mudanças, a gente vai ver muita coisa assim de utilização de plataformas, então os negócios vão ter que ser pensados assim, e esse livro Exponential Organizations é muito, muito bom. Para quem é empreendedor, para quem tem um negócio, é um livro que eu indico, ele é em inglês, né? Não sei se tem tradução brasileira, e eu li até para melhorar o vocabulário. Um livro que eu tô lendo agora, não terminei, é o Matchmakers. Eu gostei tanto desse Organizações Exponenciais que Matchmakers é similar. Fala também de plataformas, que Matchmakers, tradução ao pé da letra, seria ligar os fazedores, encontro de fazedores, algo similar a isso, que é também uma plataforma que liga quem faz, uma Apple Store, por exemplo, que liga pessoas que produzem música para os buyers, para os compradores que querem comprar essas músicas. Então utilizam essa plataforma, ganham escala e aí compradores também se sentem bem porque tem facilidade de acesso, né? Então esses 2 livros, uma novidade aí para nós,
para você que está nos assistindo e para nós também, né? Já agradecendo a sua audiência e que graças a isso é que nos motiva em frente a buscar desafios, mas a gente tem o prazer de anunciar aí, a gente vai estar daqui 2 semanas no Vale do Silício, então a gente vai dar toda aquela volta lá para ver mais startups em loco, no local mesmo, e ficar um tempo lá. Eu estou organizando para ficar num espaço fantástico, que foi o espaço, por exemplo, o espaço de coworking, onde nasceu o Airbnb, onde esteve o Airbnb e o próprio Uber, os dois estiveram lá. A gente só vai confirmar quando tiver tudo ok, né? A gente está em negociação ainda, ficar lá uns 5, 6 dias e poder viver essa emoção, essa energia do empreendedorismo diretamente de lá, né? A gente tem brasileiro lá conhecido, o próprio Felipe Lopes, que a gente entrevistou aqui, que ele é gaúcho e vendeu a empresa dele, e ele está no Vale do Silício também, vou me encontrar por lá. Então vai ser bem provável que a gente faça um programa diretamente do Vale do Silício, que para nós a gente acha fantástico e que quer passar para vocês, quer trazer conteúdo inovador e a gente quer estar lá diretamente e mostrar isso aí, como é que é o empreendedorismo lá, e principalmente empresas ligadas à parte de financial, né? Financial Technologies, empresas de tecnologia financeira que vem aí para melhorar e que a gente quer, que é o nosso objetivo, sem tirar o nosso foco. A gente é de uma área de investimentos, a gente é de financial advisor, então a gente quer mostrar essas empresas lá diretamente do Vale do Silício, então fazer toda aquela região lá daqui 2 semanas, então vai ser bem no próximo programa, né? E então, só comentando isso, essa novidade, o que a gente acha fantástico, e também convidar para o webinar, então, no Clube FI, quem tiver interesse sobre REITs, são investimentos nos Estados Unidos similares aos fundos imobiliários. Quem quiser saber um pouquinho mais, a gente vai fazer um webinar para o Clube FI, que é um dos maiores sites aí de investimentos na área de fundos de investimentos imobiliários. Só me mandar o e-mail eliseu@experato.com.br e eu vou passar o link aí para inscrição e tudo mais, né? Eu quero agradecer aí e parabenizar novamente Ranieri, Felipe, e agradecer a você que tem nos ouvido aí via podcast, via rádio, e que é um prazer poder aí participar, um prazer poder fazer esse programa e se sentir um pouco útil, passar um pouquinho do que a gente está vivenciando aí, tá ok? Um grande abraço, uma boa tarde, e é com vocês aí do estúdio. Valeu! Grande Eliseu Mânica Júnior, grande abraço, amigo aí, diretamente de Miami, trazendo muita informação do mercado americano, indicações de livros aí na área de empreendedorismo, a parte de investimentos. Show de bola, muita informação. Também vamos indicar nossos livros daqui a pouco aqui, né? Sempre aproveitar o momento, fazer um convite a todos aqui. Segunda-feira, dia 20 de junho, teremos um evento aqui na nossa ACISA, Associação Comercial, onde iremos trazer José Luiz Lermer, para ter uma ideia, o empresário da indústria gráfica Rex. Hoje, para ter uma ideia, ele está em Nova Candelária. Nova Candelária hoje é uma região, é uma cidade hoje que cresce e vai totalmente ao inverso do que da economia brasileira. Da economia brasileira, né? Por uma questão de criatividade, pessoas com foco para produzir mesmo, né? Para ter uma ideia, uma frase do José Luiz Lermer, né? Ele tem uma frase: o trabalho dignifica o homem e tudo que fizemos na vida devemos sempre pensar no bem comum, né? Natural daí de Campo Novo, iniciou sua vida profissional em 74 e aí em 70 ele adquiriu sua própria empresa, indústria gráfica. Então o cara aí com certeza é dos nossos, né? Aquele cara que sempre quer desenvolver a região onde ele sempre iniciou o trabalho e sempre com uma visão. E ainda vai trazer a palestra do sonho à realidade, uma história empreendedora. Vai ser lá na CISA, pessoal. Quem quiser, vai ser um café e negócio, segundo café e negócio. O objetivo é o pessoal começar já às 8 horas da manhã, discutindo ideias boas
e aí conversando com outros empresários, o pessoal da comunidade, e sempre a gente quer fazer esse evento aí pelo menos a cada 2 meses, começando já o dia com café e negócio. Vai ser interessante ver lá, escutar, né, o empreendedor falando, para saber o que eles estão fazendo lá em Nova Candelária que está dando certo. Exatamente. A gente acredita muito que a gente tem que não tem que reinventar a roda, né? Não tem que fazer o que deu certo. Perfeitamente. E isso até a sua função, a grande honra de estar aí na própria diretoria da CISA, com o grande nosso presidente Douglas Siekovski, e a gente tem esse foco, a gente quer mudar a nossa região, a gente quer sair da mesmice, a gente quer buscar algo novo, nada mais do que ouvir, né, os cases de sucesso, que é o caso do José Luiz Lermer aí. Então, 20 de junho agora, 8 horas da manhã na CISA. Quem quiser convites aí, entra em contato comigo ou com a diretoria da CISA. Convido a todos que querem uma Santo Ângelo melhor, uma Santo Ângelo mais envolvida, uma região cada vez mais próspera, ir lá discutir conosco café e negócios, né? Então, a ideia é trazer esse convite maravilhoso aí. Esperamos todos vocês. A gente fez um pequeno comentário também ali, pessoal, sobre a questão da crise, né, ligada talvez a gente vai trabalhar isso no próximo podcast por questão de tempo, né, toda essa questão aí, o que está acontecendo na economia mundial, vamos discutir aí, quem sabe, no próximo programa. A gente pode falar também, que é uma coisa que a gente começou falando dos juros no primeiro bloco, né, a gente pode desenvolver esse assunto no próximo e falar um pouco também da possibilidade de saída da Inglaterra, do Reino Unido, exatamente, da União Europeia, né, o que pode causar um tumulto no mercado e uma fuga de capitais aqui do Brasil que volta para lá, né? Exatamente, então teremos aí um período de forte volatilidade nos próximos períodos aí, porque o mercado aí lá fora, a União Europeia se mostra que está no fim, né? Até George Soros, o grande investidor, bilionário, está voltando aos mercados aí, acreditando em um cenário de forte volatilidade. Isso a gente vê em geral, nada mais justo que a gente se preparar aí para momentos, sempre focando aí na ideia aí do como empresa, como é que a gente pode cuidar disso, né? Sempre com o nosso fluxo de caixa muito organizado, né? Fazer o nosso planejamento de longo prazo, porque às vezes tem turbulências aí que pessoas às vezes... As externalidades, né? Coisas de fora da empresa que a gente não sabe o que fazer. Exatamente. Tá preparado. Pontos fortes, pontos fracos, os externos e internos. A gente tem que ter esse controle, né? Os 4 forças aí de Porter, né? Que a gente tem que ter esse cuidado. Pessoal, indicar um livro aqui, depois o Ranieri indica qualquer coisa no livro, é indicado o meu grande parceiro e meu compadre também, grande compadre, por casamento, uma grande honra. Eu sempre encontro ele, a gente sempre tem uma ideia diferente, sempre uma ideia nova, uma pessoa muito próspera aí, o nosso parceiro e missioneiro, né, membro aí da Academia Santanginense Letras, Maurício Sancheta, com o livro Atitudes de Vencedores, né, onde ele fala sobre essa ideia de choque de realidade, fala um pouco como gerar muitos ganhos na empresa, faça o melhor sempre para o seu cliente e a importância de você colocar metas na sua vida. Então, um livro, para ter uma ideia, que o Maurício Anchieta fez, missioneiro da Terrinha, aqui fez, onde todo o valor é utilizado para uma missão de caridade. Então, eu vou indicar uma teoria, em vez de indicar o livro. É a teoria dos ciclos econômicos, teoria austríaca dos ciclos econômicos. Tem alguns artigos na internet, no site do mises.org.br, né, que fala um pouquinho da teoria dos ciclos econômicos, que é o que a gente começou a falar no programa no início, né, que é a manipulação pelos estados das taxas de juro, né. O juro, de acordo com a teoria econômica da escassez, da oferta e procura, deveria ser um reflexo do que se tem em poupança. E o que a gente tem hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é o contrário, é o governo manipulando as taxas de juro, tanto aqui no Brasil como fora, né? Fora para baixo, aqui para cima. E a teoria austríaca dos ciclos econômicos explica como que seria o ideal da taxa de juros.
Show de bola, acho que essa que a Nieri falou aí todo mundo deveria ver. Infelizmente a gente não vê isso nas universidades, a gente tem que ver fora disso, teoria dos ciclos econômicos, a escola austríaca explica todo esse movimento aí, que tá todo mundo perdido, mas aí a escola austríaca já escrevia isso lá em 1920. Pessoal, agradecer mais uma vez por esse maravilhoso programa. Fábio, parabéns nós vamos fazer essa conexão Esperato Internacional. Abraço ao parceiro Eliseu Mânica Júnior, lá diretamente de Miami, no calor de Miami, sempre trazendo novidades. No próximo programa, direto do Vale do Silício, hein? Exatamente, um missioneiro no Vale do Silício. Teremos lá no próximo programa. Pessoal, abraço a todos, bom trabalho, fiquem com Deus e contem com o Esperato para realizar os seus sonhos. Esta foi a Conexão Esperato e prometendo voltar, não de Miami, mas de São Francisco, na Califórnia, em 15 dias. O Café Missioneiro Conexão Esperato chegou ao fim. Amanhã teremos a presença aqui no programa do Procurador da República, Osmar Veronese, que bate um papo aqui comigo. Um programa imperdível para terminar a semana do Café Missioneiro. Boa tarde e até amanhã.